Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Hoje estou muito feliz em trazer mais uma playlist para o canal, dessa vez uma playlist dedicada aos vídeos preparatórios para a prova de matemática do PISM-1 da UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora. Então, se você está no primeiro ano aí e vai prestar a primeira etapa do PISM, vem comigo que eu quero oferecer para você a melhor preparação possível, acessível e gratuita aqui pelo YouTube, ok? Então, só para poder dar uma ideia, a gente vai fazer 11 capítulos, vai dar em torno aí de uns 100 vídeos, provavelmente, eu não sei ao certo a quantidade, mas vai ser por aí, tá? E o nosso primeiro capítulo vai ser o capítulo de teoria de conjuntos. Vou começar com alguns conceitos iniciais. Então, olha só, antes de começar, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link que vai te levar para uma lista de exercícios referentes aos conteúdos trabalhados nessa aula número 1, para você poder colocar em prática tudo que você vai aprender nesse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Vem muito vídeo por aí, ok? Então, vamos lá, vamos começar com uma introdução, obviamente, Bom, a teoria de conjuntos ela vai ser fundamentada em três pilares, São três noções primitivas que são a base dessa teoria. É o conjunto, o elemento e a pertinência. Bom, o conjunto ele tem o mesmo sentido do que a gente usa na linguagem cotidiana. Quando a gente fala em conjunto, a gente tem que pensar sempre numa ideia de um agrupamento, de uma coleção, de uma classe, um sistema de objetos que partilham alguma característica. Por quê? Para você fazer parte de um conjunto, você vai se unir a algumas pessoas, objetos, enfim, que tenham alguma coisa em comum com você, alguma característica que justifique a união desses objetos dentro desse conjunto. E aí, cada objeto que faz parte de um conjunto vai ser chamado de elemento. Então, um conjunto é formado por elementos que compartilham de alguma característica, beleza? Então, entendeu a ideia? Conjunto e elemento. Bom, para a gente poder descrever um conjunto desses elementos, a gente vai fazer uso de dois recursos. O primeiro recurso é o que nós chamamos de enumeração. Também podemos usar citação, escrita, tanto faz. E a gente também o outro recurso vai ser a propriedade característica, Ou seja, aquela propriedade que faz com que os elementos pertençam àquele conjunto. A gente vai falar de cada um aqui separadamente. Vamos começar falando então da enumeração, citação ou escrita, tá? Bom, se a gente quiser escrever um conjunto pela enumeração dos elementos, a regra básica é você escrever os elementos entre chaves, tá? Então, se você vai enumerar os elementos, você abre chaves, começa a listar os elementos e aí você fecha a chave. Eu vou jogar aqui na tela um exemplo para a gente poder ver como que a gente faz essa enumeração. Vai ter uma pequena pausa aí e já vai trocar na tela. Pera aí. Pronto. Então, exemplo número 1. Enumere os elementos dos seguintes conjuntos. Então, na letra A, nós temos aí o conjunto das vogais. Então, para que um elemento faça parte desse conjunto, ele necessariamente tem que ser vogal. Então, vamos pensar, quais são as vogais do nosso alfabeto? Bom, nós aprendemos há muito tempo que as vogais são A, E, I, O, U. Então, nós vamos simplesmente abrir chaves e colocar essas letras dentro dessas chaves para poder descrever aquele conjunto, através da enumeração. É comum a gente dar um nome para o conjunto, tá? E a forma mais comum de dar nome para o conjunto é utilizando uma letra maiúscula. Então, como a gente tem aqui, vai ter exemplo A, B, C e D, eu vou chamar pela própria letra. Eu vou ter o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D, tá? Então, ó, vamos lá. Então, eu vou chamar esse conjunto das vogais, nesse caso aqui,
Vou chamar pela letra A, vou colocar o igual, e aí vou abrir chave. E aí eu começo efetivamente a enumerar os elementos. Então a primeira vogal é a vogal A segunda é a vogal E, a terceira o I, a quarta é o O e a quinta é o U. E aí você fecha a chave para indicar que você encerrou o seu conjunto. Então isso seria descrever o conjunto através da enumeração. Letra B. Conjunto dos algarismos romanos. Então, se você estudou história aí, né, você sabe que o sistema de numeração romano utilizava letras também, né? Nós começávamos com o I para representar o número 1 e você ia repetindo elemento, mas tinha aquela regrinha, né, de você podia escrever até no máximo 3 símbolos iguais, alguma coisa assim, né? Então, a ideia dos algarismos romanos, eu vou chamar aqui de conjunto B, para poder seguir a ordem ali. O primeiro algarismo era a letra I, que representava o número 1, e aí era usado para o 1, para o 2, para o 3. Depois tinha o algarismo 5, né, que combinado com o I fazia o 4, o 6, o 7 e o 8. Depois nós tínhamos o 10, que era representado pela letra X, e vai se combinando com os anteriores para poder formar novos números. Depois foi necessário utilizar um símbolo para o 50, que vai ser a letra L. Depois um para o 100, que vai ser a letra C. Temos também para o 500, que é a letra D. E temos para o 1000, que é a letra M. E aí nós fechamos o conjunto dos algarismos romanos, tá? São esses. Então, tome cuidado com a diferença de algarismo e número, né? Número é formado por algarismos. O algarismo é aquele objeto único que você repete para poder escrever qualquer número. A letra C, conjunto dos nomes de meses de 31 dias. Então, pensando no nosso calendário, nós temos aí 12 meses. Alguns têm 31 dias, outros têm 30 e tem um outro ali que é 28 ou 29 dias, dependendo do ano que você considera, né? Então vou chamar isso aqui de conjunto C e aí eu vou listar. Se for na ordem, né, do ano, a ordem cronológica, o primeiro mês tem 31 dias é justamente janeiro, que é o primeiro mês do ano. Então o primeiro elemento desse conjunto dos meses vai ser janeiro. Aí fevereiro são 28 a 29. Aí março são 31. Então março entra no seu conjunto. Abril são 30, não entra. Maio são 31. Junho são 30. Julho 31. E agosto também 31. Setembro são 30. Outubro 31. Novembro 30. E aí fecha com dezembro, que também tem 31 dias. Certo? Então esse é o conjunto dos nomes de meses de 31 dias. E por fim, letra D, conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Então, região sudeste, me localizando, eu moro em Minas Gerais, eu faço parte da região sudeste, né? O meu estado faz parte da região sudeste. Então, chamando o conjunto aqui de D, vou colocar em ordem alfabética, tá? O primeiro que a gente tem, que muitas pessoas acabam esquecendo injustamente, é o Espírito Santo. Depois temos meu estado aqui, Minas Gerais. Temos também o Rio de Janeiro. E por fim, São Paulo. E aí fechamos o conjunto, beleza? Então, pediu para enumerar elemento é dessa forma. Dá um nome para o elemento, escolhe uma letra para ele, pode ser qualquer uma. Coloca igual, abre chave, começa a listar e fecha quando você terminar, ok? Vamos voltar para o slide. Bom, continuando aqui na enumeração, tem uma situação que acontece quando o conjunto é infinito, tá? Então pensa, se o conjunto é infinito,
Isso quer dizer que ele tem infinitos elementos. Os elementos não acabam. Aí você pensa, tá, então eu vou começar a listar os elementos. Mas eu vou listar para sempre, porque se é infinito, né, nunca termina. Mas é claro que você não vai ter que fazer esse trabalho. Aí, o comum nesse caso é que a gente liste apenas alguns elementos, os primeiros, para que um leitor, alguém que pega aquilo, entenda qual que é a ideia do conjunto. Então você escreve alguns elementos e quando você se der por satisfeito, você fala, pô, já deu para entender o que eu estou falando aqui. Você vai, coloca reticências e aí você fecha o conjunto. Vou colocar um exemplo disso aqui. Deixa eu só trocar a tela, peraí. Aí, ó, exemplo 2. Descreva os seguintes conjuntos infinitos a partir da enumeração de seus elementos. Então, letra A, conjunto dos números ímpares positivos. Então, números ímpares positivos. Vou chamar aqui de conjunto A. E aí nós temos o primeiro número ímpar positivo é o número 1. O próximo ímpar vai ser o número 3. O próximo vai ser o 5. O próximo é o 7. Depois nós temos o 9. Já dá para entender, mas eu vou colocar aqui o 11 também. E repara que se alguém pega e lê esse conjunto, dá para entender que está sendo os ímpares, está indo de 2 em 2 e tal. Então você vem aqui, depois da vírgula que colocou depois do 11 ali, você coloca reticências e aí você fecha o conjunto. Então essas reticências vai apontar para quem está lendo que esse conjunto continua seguindo o padrão dos primeiros ali, dos primeiros elementos, tá? Conjunto dos números primos positivos. O número primo é aquele que só tem dois divisores, né? Que são os divisores próprios que qualquer número tem, que é o 1 e o próprio número. Então, a lista de números primos também é uma lista infinita. O primeiro primo que a gente tem é o 2. O 1 não entra porque o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então ele não entra nessa história. Depois nós temos o 3. E aí repara que não vai ter mais nenhum número par, porque todo número par é divisível por 2. Então, divisão por 2 já entra pelo menos um divisor a mais do que o 1 e o próprio número. Então, o número 5 ele também vai ser primo. O número 7 também. O número 9, o 9 ele não entra porque o 9 dá para dividir por 3, tá? Aí entra o número 11, vai entrar o número 13, o 15 não entra porque o 15 divide por 3 e também divide por 5, mas só de você determinar um divisor já funciona. Aí vai entrar o 17 e por aí vai. Então, se a pessoa lê isso aqui, ela tem um certo conhecimento de matemática, ela já vai perceber que o que esses números têm em comum é que eles são números primos, tá? E aí você consegue já fechar a ideia do conjunto. Letra C, conjunto dos múltiplos inteiros positivos de 3. Então, múltiplos positivos de 3. Basicamente é você ir de 3 em 3, né? O primeiro múltiplo vai ser o próprio 3, porque como ele falou positivo, né, o zero não entra. Depois eu posso fazer 3 mais 3, né, com 2 vezes 3, que vai ser o 6. Aí mais 3 vai dar o 9. Aí mais 3 vai dar o 12. Mais 3 vai dar o 15. E eu acho que já passou a ideia, então coloca reticências e fecha. Beleza? Então essa é a ideia básica do conjunto infinito. Deixa eu voltar para o slide, então. Bom, tem mais uma situação aqui, que é quando o conjunto ele é finito, mas ele tem muitos elementos, tá? Então a gente vai usar uma ideia parecida com essa do conjunto infinito. A gente vai começar a listar os elementos, e quando a gente achar que está num ponto bom, a gente bota a vírgula, bota as reticências, só que agora o conjunto ele é finito, ele tem final. Se eu fechar a chave, né, eu vou estar dizendo que o conjunto é infinito, mas aí para poder contornar isso, depois das reticências eu coloco mais uma vírgula e listo os últimos elementos do conjunto e aí sim eu fecho. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Deixa eu colocar mais um exemplo então, pera aí. Esse aqui, por exemplo, ó, exemplo 3.
Descreva, ele ficou meio fora aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Ah, não, mas tá certo isso aqui. Era para ficar assim mesmo. Desculpa. Descreva os seguintes conjuntos. Letra A. Conjunto dos números inteiros de 0 a 500, né? Número inteiro a gente vai indo de 1 em 1. Então, se eu quero ir do 0 ao 500, vou chamar aqui de conjunto A. Ele vai começar no 0, e aí vem 1, 2, 3, 4. Já deu para entender que o padrão é de 1 em 1. Bota reticências. Aí vem aqui comentário. Se eu fechar a chave, eu vou indicar que esse conjunto não tem final. Então eu venho aqui, vírgula, eu tenho que ir até o 500. Então, sei lá, eu posso colocar aqui 498, 499 e 500. Poderia colocar direto 500? Poderia, fica a sua escolha. Não precisa colocar 3 ali no final. Aí é o seu critério, tá? Mas aí acho que fica bem claro dessa forma que o conjunto A ali está do 0 até o 500, de 1 em 1, tá? Aí B, conjunto dos divisores positivos de 100. 100 tem muitos divisores, tá? Então, para não listar tudo, o primeiro divisor vai ser o 1. O 100 também divide por 2. O 100 divide por 4. Ele divide por 5. Aí por 8 ele não divide. Ele vai dividir por 10. Isso aqui continua até que ele chega no 100, que é o último divisor, tá? E aí fica dessa maneira. Não tem tantos divisores assim não. É relativo isso. E aí, letra C, conjunto das letras do nosso alfabeto latino. Então, o alfabeto que a gente utiliza, né? Então, nós sabemos que ele é A. Vou até colocar minúsculo, tá? Para poder não confundir com... Então, nós temos A, B, C, D, E e por aí vai. E ele acaba no Z e eu coloquei parêntese no final. Não façam isso, é chave. Certo? Então, essa é a ideia básica da gente utilizar as reticências no meio para poder indicar que o conjunto ele é finito, mas a gente não quer escrever todos os elementos dele. Beleza? Vamos voltar para os slides para a gente poder falar da propriedade característica. Bom, então agora falando do segundo recurso, né, que é o recurso da propriedade característica. Bom, se a gente quiser descrever o conjunto A por meio da propriedade característica P dos elementos, a gente vai escrever a seguinte coisa. É um conjunto A, aí é igual, aí você abre a chave, e aí vai ser se X vai representar qualquer elemento dele, e aí nós temos aquela barra ali, né? Aquela barra, ela significa tal que, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo, ó, a relação acima é lida como A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Então, isso daqui que eu estou falando com vocês é que para um elemento fazer parte do conjunto, ele tem que ter a propriedade que está descrita, tá? Então, ó, aquilo que está em cima vai ser lido como o conjunto A, ele é formado por elementos que têm a propriedade P. Vamos dar um exemplo para a gente poder deixar bem claro como que é feito isso, tá? Vamos de exemplos 4 e 5. Vou trocar de tela aqui, peraí. Então, olha só. Nesse exemplo número 4, está dizendo, enumere os elementos dos seguintes conjuntos descritos através de uma propriedade. Então, repara que o primeiro ali, ele está dizendo que é um conjunto X, tal que X é estado da região sul do Brasil. Ou seja, ele está me dando a instrução que para poder fazer parte daquele conjunto, o elemento ele tem que ser um estado da região sul do Brasil. Então eu vou chamar isso aqui de conjunto A, e aí eu vou utilizar a enumeração para poder ver quem é que está naquele conjunto que está descrito por uma característica. Repara que isso aqui, diferente dos exemplos anteriores, vou voltar, por exemplo, aqui no número 1. Aqui estava conjunto das vogais. Isso aqui não é
exatamente o conjunto através de uma característica. Eu até estou te dando a característica, mas repara que eu não coloquei nesse formato que está no exemplo 4. Esse exemplo 4 completinho, ele é exatamente a ideia da propriedade característica. Então, se eu quisesse ter vogal, eu teria que colocar abrir chave, colocar x, tal que x é uma vogal. Ponto. É isso, tá? Então, agora sim. Então, esse é o formato. Então, vamos lá. Quais são os estados da região sul do Brasil? Vou colocar alfabeticamente. O primeiro vai ser o Paraná. Depois nós temos o Rio Grande do Sul. Então, assim, é bom que assim, a gente está fazendo matemática, mas a gente está revisando geografia também, né? E o último aqui é Santa Catarina. E aí, fechamos. São 3 estados da região sul. A letra B. X tal que x é divisor inteiro de 3. Então, divisores inteiros. O 3, ele é divisível. Ele é um número primo, né? Então ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que quando ele fala divisor inteiro, eu tenho que incluir também os números negativos, tá? Porque o negativo ele divide o positivo também. Então, colocando em ordem crescente, se divide por 3, ele divide também pelo menos 3. Se divide por 1, ele também divide por menos 1. E aqui vai ter o 1 e vai ter o 3. Então, divisores inteiros são esses 4 aí. Então, mas se aí não fere aquele princípio do primo, que era só 2 divisores? Sim, são 2 divisores positivos, tá? O negativo não entra naquela história. Até porque o primo ele foi definido para os números naturais, não necessariamente para os números inteiros. C. X tal que x é inteiro. E aí essa notação aqui, né? Essa notação ela é importante, tá? Tá, esse menor que ou igual, tá? Então, ó, esse símbolo aqui, ó, tá dizendo que é menor ou igual. Quando tem aquela barra dupla é porque pode ser igual. Então, na verdade, repara que eu estou pegando então um conjunto que para o número fazer parte dele, ele tem que estar entre 0 e 500, inclusive, né? Inclusive os dois. E ele tem que ser inteiro. Então, basicamente, ele vai começar no 0 e como ele é inteiro, você vai 1, 2, 3, 4. Isso aqui continua até você chegar no 500. Repara que esse é o conjunto que a gente já usou em um exemplo anterior. Vou até voltar aqui, ó. É o conjunto da letra A do exemplo 3. É a mesma coisa, tá? São os inteiros de 0 a 500. Só que aqui está descrito através da propriedade. Certo? E aí é isso. Então, esse exemplo é para mostrar para vocês como que a gente escreve um conjunto com a característica. E aí, no número 5, no exemplo 5, já é o caminho contrário. Eu estou te dando a enumeração e quero que você observe qual que é a característica que faz com que esses elementos, e somente eles, façam parte desse conjunto. Tá? Então, olha só na letra A. O conjunto A é formado pelo mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, mais 6, menos 6. E aí? O que será que esses números têm para poder estar nesse conjunto? E além disso, mais ninguém além deles está. Tem só uma coisa que é exclusiva desses números aí. Por que eles estão aí e outros números não? Bom, a gente acabou de ver aqui na letra B do anterior que a gente pegou números positivos e negativos e eram divisores inteiros de 3. Repara que eu estou indo do 1 ao 6, então isso daqui, na verdade, é o conjunto x, tal que x é divisor inteiro de quem? Do 6. É a mesma premissa do anterior, que era o 3. Só que agora eu estou pegando do 6.
Repara que todo mundo ali divide o 6 e não tem mais ninguém. Ninguém mais divide o 6. 4 não divide, 5 não divide, enfim. Aí letra B, nós temos o 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e é infinito, tá? E aí? Bom, se a gente for analisar ali, a gente pode reparar que ele está indo de 10 em 10. Só que os números estão diminuindo, né? Estão ficando mais negativos. Aí você poderia pensar, são múltiplos de 10. Só que se fossem simplesmente múltiplos de 10, eu teria que ter o mais 10, o mais 20, o mais 30. Mas não, eu só tenho do 0 para baixo. Então, o que a gente pode pensar aqui é uma coisa que vai até estar associada com 10, mas uma possibilidade é você escrever que isso aqui, cada número desse, é um múltiplo não positivo. Espera aí, eu vou até colocar aqui. É um múltiplo. Espera aí, x é múltiplo inteiro não positivo de 10. Thiago, mas não positivo, então ele é negativo. Não, 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 não. O 0, ele não é positivo e nem negativo. Então, se eu escrevesse múltiplo inteiro negativo, o 0 não estava ali. Então, para poder evitar, para eu poder incluir o 0, eu tenho que negar quem está faltando. Então, se ali só tem o 0 e os negativos, eu vou e coloco que isso aqui é não positivo. Se não tivesse o 0, você poderia colocar o negativo sem problema nenhum. Certo? Letra C, nós temos 1, 4, 9, 16, 25, 36 e por aí vai. Então, o objetivo ali é determinar o que esses números têm em comum. E aí? Assim, é um exercício realmente de quase que tirar do bolso. É você conseguir ter um olhar clínico que você bate o olho e vê o que tem em comum ali. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? A sequência, talvez a primeira sequência que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em sequência numérica é a sequência do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Essa é uma sequência bem comum, tá? E agora, será que eu consigo uma relação entre cada objeto aqui? Porque olha só, o 36 com 6, não sei se vocês sabem de cabeça, mas se eu fizer 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado, vai dar 36. Se eu fizer 5 ao quadrado, vai dar 25. Se eu fizer 4 ao quadrado, vai dar 16. 3 ao quadrado vai dar 9. 2 ao quadrado dá 4. E 1 ao quadrado dá 1. Então, na verdade, vou até apagar isso aqui agora. Todos os números todos os elementos desse conjunto, eles são o quê? Quadrados de alguém. Quadrados de números naturais, né? Do 1 para frente. Então, o que a gente pode escrever aqui é que os elementos, cada um deles aqui, vai ser o chamado quadrado perfeito. O quadrado perfeito é o número que possui uma raiz quadrada exata e natural também, né? Então, a ideia ali é que esses números sejam quadrados perfeitos, tá? E o D seria Lua. Então, um conjunto que é formado pelo elemento Lua. Então, por que só tá a Lua aí? Se você pensar, X é o conjunto. Olha, o X é tal que X está no céu. Primeiro que a ideia de céu é muito vaga, né? Mas se você olhar de noite, aí geralmente tem nuvem, tem estrela, tem mais coisa ali que está no céu, além da lua. O avião está no céu, por exemplo, se for nesse sentido. Então não pode ser a questão do tem no céu. Começa com a letra L.
Pô, mas tem tanta coisa com essa letra L. Lápis, tá aí. Linguiça, lapiseira. Por que eu pensei em linguiça? Palavra com L. Eu não, nem almocei linguiça hoje. Enfim, mas tem tanta coisa com a letra L que você poderia entrar nesse conjunto que não funciona. Aí você pode pensar, pô, lua, não sei, é um formato do biscoito Cheetos. Pois é, mas tem um Cheetos Onda, tem um Cheetos Tubo, tem tanta coisa também. Galera, uma coisa que a lua, repara que essa lua tá com letra maiúscula, né? Então não é qualquer lua. Se tá com maiúscula é porque é a nossa lua. A lua que a Terra tem, porque se for olhar tem planeta aí que tem muito mais lua que a Terra. Só que as luas lá tem nomes específicos. Aqui a gente não teve muita criatividade. A gente chamou, só tem ela mesmo, então ela chama lua e pronto. Só que a gente foi, como é nome, a gente deu letra maiúscula. Então a ideia é basicamente essa mesmo, né? Então se eu tô falando da lua com letra maiúscula, é porque é a nossa lua. É o nosso quê? Satélite natural. Então, para poder fazer parte desse conjunto, o elemento tem que ser um satélite natural de onde? Da Terra. E é essa que vai ser a propriedade que vai descrever esse conjunto aí. Certo? Então, a Lua é um satélite natural da Terra e é um único, a gente não tem outro. Beleza? Vamos voltar para o slide. Bom, agora que a gente já viu a questão do conjunto, vamos partir para a relação que vai ter entre conjunto e elemento. Tá? São as chamadas relações de pertinência. Se um elemento faz parte de um conjunto, a gente vai dizer que ele pertence ao conjunto. Se ele não estiver no conjunto, ele não pertence. As relações de pertinência entre elemento e conjunto, elas são simbolizadas dessa maneira, tá? Nós teremos o X, e aí tem esse Ezinho ali. Esse Ezinho ele vai significar pertence. Então, se tiver X, Ezinho A, você vai ler isso como sendo que X pertence a A. O elemento X pertence ao conjunto A. Caso contrário, a gente vai usar o Ezinho cortado. Então, se você tiver aquele Ezinho cortado, o elemento X não pertence a A. Então, Ezinho pertence. Ezinho cortado não pertence. Então, essas são as relações de pertinência. E não tem outras. A relação de pertinência é simples. Ou pertence ou não pertence. Ou tá ou não tá. É uma dicotomia. Só tem essas duas coisas. Acho que é dicotomia que chama mesmo. Falei bonito e não tenho certeza. Mas é isso. Tá? Só tem essas duas. Vamos olhar um exemplo disso. Ó. O exemplo 6. Considerando os conjuntos V das vogais, C das consoantes, P dos números inteiros pares e I dos números inteiros ímpares. Dê a relação de pertinência entre os seguintes pares de elemento e conjunto. Então é para a gente poder preencher com aquele símbolozinho. Eu vou colocar o E quando pertencer e vou colocar aquele Ezinho cortado quando não pertencer. Então, na letra A, você tem aí a letra A e o conjunto V, que é das vogais. E aí, a letra A, ela pertence ou não ao conjunto das vogais? Bom, no meu conhecimento, a letra A é uma vogal. Então você vem aqui e coloca o Ezinho do pertence. Então, a letra A pertence às vogais. Letra B. A letra E, ela pertence ao conjunto C? Lembrando que o conjunto C é o conjunto das consoantes, segundo o que está enunciado ali. Bom, a letra E, ela é uma vogal. Se ela é uma vogal, ela não é uma consoante. Então você vem aqui e coloca o seu Ezinho cortado, certo? Letra C, o H. Ele é ou não é uma consoante? O H, ele é uma consoante. Então ele pertence. Repara que eu escrevi o E 3 vezes e eu escrevi tudo diferente, né? Cada hora de um jeito. Mas é isso aí. Então o H ele pertence ao conjunto das consoantes. E o 2, ele pertence ao P? O P é o dos números pares. O 2, ele é par ou ele é ímpar?
Bom, o 2 é par, né? Então ele pertence ao P. O 14, ele pertence ao I, sendo que o I é o conjunto dos números inteiros ímpares. O 14 é par, né? Então ele não pode ser ímpar. Então ele não pertence aos ímpares. Letra F, o O, a letra O, ela pertence aos números pares? Ela nem pertence aos números, né? Quem dirá aos pares? Então aqui ela não pertence. E o 0, ele pertence ao conjunto dos números pares? E aí eu quero abrir e fazer um desabafo com vocês, tá? Eu cresci sendo tapeado pelos colegas na hora do par ou ímpar. Quantos pares ou ímpares eu ganhei por ter pedido par e deu 0 e o cidadão vira e fala: é neutro, é nulo. Pessoal, eles falam neutro mesmo, né? 0 é neutro. Pessoal, 0 é neutro nada. O 0 não é neutro. Porque, olha só, hein? Por que o 0 não é neutro? Uma coisa que a gente. Qual que é a regra para a gente poder saber se um número é par ou ímpar? É só você olhar o final do número. Então não importa o tamanho do seu número. Se você tem lá 23.791 e você quer saber se esse número é par ou ímpar, você chega aqui e só olha o final. Ah, o 1 ele é par ou ímpar? Ele é ímpar. Ah, então o número é ímpar. Ah, eu tenho lá, sei lá, 5.337.192. E aí, esse número é par ou ímpar? Você olha só o final. Esse número aqui é o quê? É par. E aí vem esse cidadão que me roubou no par ou ímpar a vida inteira. E eu pergunto a ele hoje: o número 10, ele é par ou ímpar? O cara, ele tem a pachorra de chegar e falar com toda a afirmação possível que é par. Aí eu pergunto, mas por que é par? Porque se for aplicar essa regra, eu vou olhar o último número. O último número aqui é quem? É o 0. E o 0 é que, cidadão? O 0 não é neutro? Então seria o 10 um número neutro? Se ele é neutro, vale quem está antes? Então se o que está antes é ímpar, isso aqui seria ímpar? É claro que não. É óbvio que não, né? Pessoal, 0 é par, tá? A gente tem 10 logaritmos no nosso sistema de numeração. Do 0 ao 9. Os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Os pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Fechou. Então, se alguém, não sei se... Desculpa o desabafo, tá, gente? Tô brincando aqui com vocês, mas... Se alguém na vida de vocês no par ou ímpar vier com esse papo que o 0 é neutro, não vou falar pra você agredir a pessoa, mas mentalmente você vai lembrar de mim e falar: esse cara tá me roubando. Na dúvida, não joga 0 no par ou ímpar, né? Joga 1, que seja, enfim. Mas o 0 é par. Beleza? Tranquilo. Vamos mudar para um slide então. Pois é, toda a nossa solidariedade ao nosso amigo professor aqui, né? Depois desse desabafo, dessa aula sobre o 0 ser par, vamos em frente, né? Vamos falar de alguns conjuntos especiais. Bom, um conjunto que tem um elemento só, ele vai receber o nome de conjunto unitário, tá? Então, se tiver um elemento só, é porque o conjunto ele é unitário. Vamos de exemplo. Exemplo 7, que é ímpar. Identifique qual o único elemento que pertence a cada um dos conjuntos a seguir. Então, letra A, conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivos. Pessoal, o número 1 só tem um divisor inteiro e positivo, que vai ser ele mesmo. Então, vou chamar de conjunto A. Só tem um elemento. Então, esse conjunto ele é unitário. Letra B, conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10.
Se eu for resolver essa equação, 3x mais 1 igual a 10. Primeiro passo vai ser subtrair 1 dos dois lados. Vai ficar então 3x igual a 9. Próximo passo, dividir por 3 os dois lados. Vai ficar x igual a 3. Então, o conjunto das soluções dessa equação, vou chamar aqui de B, é formado pelo elemento 3. Só tem uma solução. Esse conjunto ele também é unitário. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Você não aguenta mais geografia? Tem que saber, galera. Tem que saber. O Uruguai está embaixo do Brasil. Está logo embaixo. O estado que está mais ao sul do Brasil é o Rio Grande do Sul. Então você vem aqui, chama de conjunto C. É só o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele faz fronteira. Lá embaixo, faz fronteira com a... Olha, já ia afirmar que faz com a Argentina. Eu acho que faz, mas... Não vou influenciar vocês, não. Pega o mapa aí e confere. Mas com o Uruguai ele faz. E nenhum outro estado do Brasil faz fronteira com o Uruguai. É só o Rio Grande do Sul. Peraí que essa chave tá me incomodando. Ficou esquisita. Continua esquisita, mas tá melhor. Voltando para os slides. Um outro conjunto especial é o conjunto que não tem nenhum elemento. Se não tiver nenhum elemento, ele vai ser chamado de conjunto vazio, tá? E o símbolo que a gente vai utilizar para o conjunto vazio é esse zero, esse O cortado. É um zero ou um O, não sei. Mas está cortado. Me parece ser um O. Enfim, o símbolo é esse, tá? Vamos ver alguns exemplos de conjuntos vazios aí. Olha só. Enumere os elementos dos seguintes conjuntos. Então a letra A está lá. O conjunto é formado pelos elementos x, tal que x é diferente de x. Então, é um conjunto em que cada elemento é diferente de si próprio. Tem algum conjunto que alguma coisa é diferente de si própria? Não, né? A coisa é o que é, não tem como ela ser diferente de si mesma, né? Então, esse é o nosso conjunto, chama-se conjunto aqui de A. Ele não tem elemento, então você vem aqui e faz o símbolo do vazio. Letra B. Elemento x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Aí vem o detalhe, né? Múltiplo de 2, traduzindo, né? É o par. Ah, meu Deus, de novo essa história. Não. Dá gatilho, né? Que o pessoal fala. O número aqui é ímpar e par ao mesmo tempo. O zero não, que o zero não é neutro. O zero é par, né? Guarda isso para sempre na sua vida. Então, nenhum número é ímpar ou par ao mesmo tempo. Ele é um dos dois e mais nada. Não tem opção além dessas duas. Ou é ímpar ou é par. Não tem nem os dois ao mesmo tempo e nem o neutro, tá? Então, esse conjunto da letra B, ele também é vazio. E na letra C, um número que é maior que zero e menor que zero ao mesmo tempo. Quando você fala maior que zero, você quer dizer que o número é positivo. Quando você fala que ele é menor que zero, você quer dizer negativo. Um número que é ao mesmo tempo positivo e negativo não tem, tá? Nesse caso, você até tem um elemento neutro, que é o zero, mas é por causa da multiplicação. Ele não tem sinal. Aí já é outro tipo de neutralidade, tá? Toma cuidado com isso. Então, tá aí 3 exemplos de conjuntos que não tem nenhum elemento, tá? Vamos voltar lá para os slides. Vamos falar agora da igualdade de conjuntos, tá? Para que dois conjuntos sejam iguais, os elementos deles... Nossa, deu um zoom aqui monstruoso. Para que dois conjuntos sejam iguais, todos os elementos deles têm que ser iguais. Cada elemento. Então, ou seja, você tem que pensar... Tentando passar aqui o slide e tá dando problema. Pera aí, pessoal. Deixa eu fazer uma pausinha para ver o que aconteceu aqui. Tá, aparentemente voltou. Então, dois conjuntos são iguais quando os elementos deles são todos iguais. Então, você vai comparar cada elemento. Para ser igual, e aí que vem a história. Todo elemento do A tem que ser elemento do B. E todo elemento do B tem que ser elemento do A. Tá? Então,
para ser igual, você não pode ter. Ninguém pode ter uma sobrinha. Ninguém pode ter. Assim, eu vou até falar a questão de ninguém pode ter mais que o outro, mas a gente vai ver alguns casos específicos ali. Mas o detalhe é: se o A tem, o B também tem que ter. Se o B tem, o A também tem que ter. Ou seja, não pode ter um elemento que só um conjunto tem. Eles têm que ter os mesmos. É igual quando a gente tem irmãozinho. Você não pode dar coisa para um irmão e para o outro não. Ou você não dá para ninguém, ou você dá para os dois. Agora não vem negócio de dar para um e não dar para o outro, não. É justiça, né? E aí vem agora as observações importantes, tá? Se você mudar a ordem dos elementos, então você tem dois conjuntos. Se eu tiver ordem diferente, você não está gerando um conjunto diferente. Então eu posso pegar o conjunto lá das vogais, por exemplo, o A, E, I, O, U, e escrever o O, I, E, A, por exemplo. Eu não estou mudando o conjunto, eu só mudei a ordem. Mas o conjunto ele é o mesmo. Então, se eu mudar a ordem, eu não altero o conjunto. O conjunto continua sendo igual. E a outra coisa, se eu repetir elemento do conjunto na hora de escrever, eu também não vou gerar um conjunto diferente. Então, se eu repetir o elemento, o conjunto continua o mesmo, tá? E por conta disso, e por outras coisas que a gente vai ver mais pra frente, a gente vai sempre optar pela notação mais simples, que é aquela que você evita repetições, tá? Então, vamos ver exemplo disso, que aí eu vou comentar com uma coisa mais clara para vocês o que eu estou querendo dizer com essas observações. Então, olha só, nesse exemplo aí a gente tem pares de conjuntos iguais. Aí na letra A está o que eu mencionei, né? Você tem um conjunto A, B, C e D e o conjunto DC, B e A. Repara aqui, vamos olhar a partilha, ó. O primeiro conjunto, ele tem o elemento A. Mas o segundo também tem o elemento A, certo? Vou trocar de cor aqui, ó. O primeiro conjunto ele tem o elemento B, só que o segundo também tem o elemento B, certo? O primeiro ele tem o elemento C, mas o segundo também tem. E agora, o primeiro tem o D e o segundo também tem. E repara que você não tem nada diferente. Só está disposto em outra ordem, mas os elementos são os mesmos. Então esses conjuntos eles são iguais. Agora a letra B, ó, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9 reticências. E eu tenho o x tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Fechou. Se eu fosse descrever esse conjunto aqui, ele daria exatamente o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e reticências aqui. São iguais. Esses conjuntos são iguais, tá? Aí letra C. X tal que 2x mais 1 é igual a 5 e o conjunto que é formado pelo 2. Repara que se eu resolver aquela equação, 2x mais 1 é igual a 5, primeiro eu subtraio um dos dois lados, vai ficar com 2x é igual a 4, e depois eu divido por 2 os dois lados, vai ficar com x igual a 2. Então repara que o primeiro conjunto ele tem como solução o 2, e o segundo é o próprio 2. Então eles são iguais também. Aí que vem o caso que eu falei da repetição. Ó. Vamos olhar isso com um certo carinho aqui. O primeiro conjunto ele tem o A. O segundo também tem. E daí que ele tem 2? Ele tem o A, não importa. Não é que ele tem um A a mais, que ele tem mais que o outro. Não é isso. A questão do conjunto é que não importa quantos elementos você repita. Só vai contar uma vez, tá? Aí o B. Esse aqui tem 3, mas tudo bem. Não foge da definição da igualdade. Todo elemento que um tem, o outro tem também. Aí esse aqui tem o C. Tudo bem, o outro tem um só, beleza. Aí não tem nem discussão. E ele tem o D e o outro tem 4, mas não importa. Para cada um desses 4 aqui, você tem um cara lá no primeiro conjunto. Então eles são iguais também, sem o menor problema, tá?
E repara que nós temos aqui a letra E. Nós temos os algarismos do número 2193 e do 923.911. Então repara que esse primeiro conjunto, pelo que está aqui, ele é formado pelo 2, 1, 9 e 3. Enquanto que o segundo, 9, 2, 3, 9, 1 e 1. Se você for analisar da mesma forma que a gente está fazendo, o primeiro conjunto ele tem o número 2, o segundo também tem. O primeiro conjunto tem o número 1, o segundo também tem, não importa se são dois, ele tem. O primeiro conjunto tem o número 9, o segundo também tem. Tem 2, não tem problema, só vai contar 1, para poder definir a igualdade. E esse aqui tem o 3, esse aqui também tem. Então, esses conjuntos são iguais, não tem o menor problema, tá? Vamos voltar para os slides. Bom, então a gente viu aí, né, essa ideia da igualdade. Então, você mudar a ordem ou repetir o elemento, você não muda o conjunto. Vamos falar agora do diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn, ele vai ser uma forma de a gente representar os conjuntos através de um desenho, tá? De representar os conjuntos graficamente. E é isso que nós vamos chamar de diagrama de Venn. Então, geralmente a gente vai usar círculo ou então elipse. Cada círculo ou elipse representando um conjunto, tá? Quem estiver dentro do círculo pertence ao conjunto. Quem estiver fora do círculo não pertence ao conjunto. Beleza? Então, eu estou limitando a círculo, mas pode ser qualquer figura geométrica, tá? Mas se estiver dentro do desenho, é porque o elemento pertence ao conjunto. Se estiver fora, é porque não pertence. Vamos ver isso na prática. Então, olha aí esse exemplo 10. Dê a relação de pertinência entre o conjunto A e os elementos representados no diagrama de Venn. Então, repara que tem um conjunto A e nós temos elementos A, B, C, D, E e F. Certo? Então, olha só. Se a gente for olhar ali, ele está querendo saber exatamente cada um desses 6 elementos, a relação que eles têm com o conjunto A. Então, em pertinência, eu vou usar aquele símbolo do pertence ou não pertence. Então, olha só. A letra A, ela pertence ao conjunto A. Onde que ela está? Localiza lá, ó. O A está aqui, aquela bolinha representa a posição dele. Essa bolinha não está dentro do conjunto A, do desenho que representa o conjunto A? Se ela está dentro, é porque o A pertence ao conjunto A. Aí o B. Onde que está o B? Se você for olhar no desenho, o B está lá fora. Se o B está lá fora, é porque ele não pertence ao conjunto A. O C. O C está lá dentro. Se o C está lá dentro, é porque ele pertence. A letra D também está lá dentro. Então o D também pertence. A letra E, ela está lá fora. Então a letra E não pertence. E a letra F está lá dentro. Ela pertence. Tá? Então a ideia do diagrama, se você for desenhar, você faz um círculo, uma elipse, como você quiser. Dentro dele você coloca os elementos que pertencem, fora você deixa os que não pertencem. E no exemplo 11 a gente vai justamente fazer isso, a gente vai fazer um desenho representando conjuntos, tá? Então olha só, o exemplo 11. Sejam os conjuntos A. O A é formado pelas letras da palavra Pernambuco. O B são as letras da palavra perna. E o C são as letras da palavra campo, tá?
Então, letra A, enumere os elementos de cada um dos conjuntos A, B e C. Então, na letra A é para eu poder escrever os elementos de cada conjunto. Então, ó, começando pelo conjunto A. O A são as letras de Pernambuco, então eu vou escrever na ordem que está lá. Ó. Então, ele tem o P, ele tem o E, ele tem o R, ele tem o N, ele tem o A, ele tem o M, ele tem o B, ele tem o U, tem o C e tem o O. Então tá ali, Pernambuco. Pessoal, desculpa a letra, minha letra cursiva não é lá essas coisas, tá? Aí nós temos o conjunto B. O conjunto B são as letras da palavra perna. Então nós temos o P, o E, o R, o N e o A. E temos o conjunto C, que é o do campo, tem a letra C, tem a letra A, tem a letra M, tem a letra P e tem a letra O. Então, tá aí a enumeração de cada um dos conjuntos A, B e C. Aí na letra B está pedindo para representar esses conjuntos utilizando um diagrama de Venn. Então, olha só, temos 3 conjuntos. O primeiro passo é tentar descobrir coisas em comum, tá? Então, repara. Primeira coisa, né? Você tem Pernambuco e tem a perna. Repara que todos os elementos da palavra perna fazem parte do Pernambuco, até porque Pernambuco começa com perna, tá? Então a gente vai utilizar uma notação, a gente não tem ainda uma coisa para isso, então a gente vai utilizar uma linguagem mais assim. O B está em A. Então o conjunto B está incluído no A. Opa, você usou a palavrinha aí, mas enfim. Isso aí fica para nossa próxima aula, tá? Mas finge que eu não falei. O conjunto B ele faz parte do conjunto A porque as letras dele estão todas no A, tá? E se você for olhar, o campo também tá, né? Todas as letras que formam a palavra campo também formam a letra A. Então, o C, ele também está em A. E com isso, a conclusão que a gente chega é que você vai ter um desenho, né? Em que B e C estão dentro de A. Então eu sei que eu vou ter que fazer o símbolo, vou ter que incluir esse B e C dentro de um conjunto maior que é o conjunto A. Agora a gente tem que olhar o seguinte: buscar coisa em comum que tenha entre o conjunto B e o conjunto A. O conjunto C, né? Desculpa. Repara que os dois têm a letra P, certo? E além disso, os dois têm a letra A. E é isso que tem em comum. Então, olha só como que a gente vai utilizar isso aqui, hein? Atenção. Vou fazer de caneta azul aqui. Vou utilizar a forma perfeita, a função que eu tenho aqui. Então, ó, eu vou fazer um círculo aqui para o meu conjunto B. Vou fazer um círculo entrelaçando aqui para o meu conjunto C. E aí eu vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar pode ser um preto, não sei. Vou fazer aqui um retângulo para poder representar o meu conjunto A. Beleza? E aí eu vou representar agora as coisas no desenho. Vou voltar a caneta vermelha aqui. Aqui no meio, por que tem essa região entrelaçada? Porque os conjuntos B e C, eles têm elemento em comum. Então eu vou entrelaçar, porque aí no desenho eu vou estar utilizando essa área aqui, essa área do B e C,
para poder representar um elemento que faz parte tanto do B quanto do C. E automaticamente faz parte do A, porque tudo que vai estar aqui dentro está dentro do conjunto A. Então a gente viu que o que tem em comum ali é o A e o P. Então você vem aqui, vou colocar o P e vou colocar o A. Então já coloquei duas letras. Repara que essas duas letras estão no conjunto B, porque está dentro da curva azul. Estão no conjunto C, porque estão dentro da curva verde. E estão dentro do A, porque está dentro da curva preta, que eu coloquei ali fora. Tá? Agora, no B, eu vou preencher a palavra perna. Eu já usei o P e o A. Tá faltando, então, eu colocar a letra E, a letra R e a letra N. Então, completei a palavra perna. Agora, no verde, ali no C, eu vou completar a palavra campo. Então, eu vou colocar a letra C, o A já foi, a letra M, o P já foi, e vou colocar a letra O. Então, repara que eu completei as palavras perna e campo. Agora falta eu completar a palavra Pernambuco. Então, repara que eu já usei o P, estou soletrando Pernambuco. Perna já foi, né? Então, perna já foi. O M já foi. O B não. Então, vou colocar o B aqui fora dos dois, mas ainda dentro do conjunto A. A letra U também não foi. E o C e o O já foram. E aí, essa seria a representação desses três conjuntos utilizando o diagrama de Venn. Beleza? Então, pessoal, aí nos exercícios que eu mencionei no início da aula, vocês têm questões disso, tá? Tem questão de desenhar diagrama. De desenhar eu não sei, na verdade, mas vai ter questão de diagrama para você poder analisar a pertinência, essas coisas todas, tá? Deixa eu voltar para o slide aqui, para eu poder finalizar a aula, tá? Então você pode praticar os exercícios, tá? Estão na descrição. Essa parte do diagrama de Venn, ela vai voltar pra gente lá na aula, acho que é na aula número 5, se eu não me engano. É na aula número 5. Na aula número 5 ela retorna com bastante força, com alguns problemas que fazem uso desse diagrama de Venn, tá? Então é importante que vocês entendam a ideia. Bom, nossa próxima aula vai ser sobre subconjuntos, tá? E aí nós voltamos em breve, tá? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Se você gostou, deixe seu gostei, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esses vídeos aqui bombarem, vão levar o conhecimento para frente. E a gente vai junto para poder obter essa aprovação aí na UFJF. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima. Valeu!